Olá, meus amigos, vamos começar mais um programa Você Pode Já. E hoje prometo a vocês que vai ser um programa interessantíssimo, porque eu trago aqui nada mais nada menos do que a Simone. Simone Lucena é empresária, é dona da Execute Computadores, professora universitária há 18 anos. Quem vê essa carinha de bebê acha que não tem 18 anos de professora universitária, mas mas que tem. 18 é a idade, né? Não, não sei. 18 anos, 18 anos de idade, não sei. Mas que tem cara de 18, tem, né? E também é palestrante e executive coach. E Simone, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é. A Simone, além de ser tudo isso que nós falamos, a Simone também é minha amiga pessoal. E eu contava os dias para que ela viesse aqui ao nosso programa. Muito obrigado, viu? Obrigada. Agora vamos começar. Eu queria perguntar a você, Simone, como é que você veio parar aqui em Sobral? Vamos lá. Bom, na época, meu tio era chefe de departamento da universidade, lá da UFPB, e ele recebeu o edital do concurso aqui da universidade. Sim. E aí ele passou esse edital para mim, para minha irmã, e nós viemos fazer o concurso. Eu era recém-formada, sou formada na UFPB, né, em economia, eu era recém-formada e teve concurso para administração de empresas e eu vim fazer. E aí deu certo, eu passei e desde 95 que eu dou aulas na universidade. Dá aulas aqui na universidade da região aqui, né? Exatamente. E me conte uma coisa, a sua formação hoje, qual é? Em que você se formou? Bom, eu sou economista de formação pela UFPB, como eu falei, e tenho uma pós-graduação na Universidade Politécnica de Madrid, onde eu morei lá durante um ano. E também tenho uma certificação de coach, personal coach e executive coach. Eu não posso, Simone, deixar me furtar a perguntar alguma coisa sobre essa sua pós-graduação em Madrid. A gente sempre comenta com nossos amigos de casa que é importantíssimo para uma pessoa de sucesso, e você é uma pessoa de sucesso, todos nós sabemos disso, mas ter uma vivência no exterior, conhecer novas culturas. O que essa vivência lá em Madrid, o que ela acrescentou na tua vida, em termos concretos? O que é que você pode passar para a gente? Muito, Daiane, muito. Realmente, eu acho que é uma experiência ímpar, né? Acho que todo mundo deve passar uma experiência dessa de morar no exterior. Para mim, acrescentou muito, não só o curso que eu estava fazendo, né, enquanto que o curso era na área que eu estava atuando, era de administração e direção de empresas, mas também pela vivência mesmo. Você consegue ver o mundo de outra forma, né? Você sai do local e passa a ver o mundo globalmente. E isso é importantíssimo hoje na vida de um profissional também, né? A questão da criatividade, né? Acho que também dá terreno para você criar mais, talvez, né, Simone? Você começar a pensar de coisas diferentes. É a bagagem, né, Daiane? Você vai formando uma bagagem através da experiência que você vai assimilando das suas vivências. E essa é uma grande bagagem que eu tenho, graças a Deus, até hoje. A Deus e também muito a você também, né? A gente não pode tirar o mérito. Deus é tudo na nossa vida, mas não pode tirar o mérito da pessoa que teve ousadia, coragem, né? Foi muita ousadia mesmo. Eu fui para lá, eu acho que eu tinha 25 anos quando eu fui, né? Fui sozinha. 25 anos. Fui fazer essa minha pós-graduação e passei lá um ano e pouco e foi muito importante eu fazer isso e nunca tinha saído, assim, eu acho que eu tinha tido uma viagem anterior fora do país, mas eu nunca tinha morado fora, né? Uma coisa realmente muito diferente para mim. E para você, assim, explicar melhor aos ouvintes que devem estar em casa se perguntando, é uma palavra muito em moda hoje, a questão do coaching, do coach. Então, você poderia falar um pouquinho mais para eles que estão em casa sobre essa diferença entre o personal e o executive coach, e onde você trabalha, por que ter feito um depois do outro? Dá uma pincelada para a gente, por favor. Com certeza. Bom, o coaching está muito em evidência, né, hoje em dia. E ele também vem modificando muito desde que ele surgiu até o formato que ele está hoje. E as pessoas precisam ter muito claro realmente o que é o coaching, né? Porque existem muitos profissionais no mercado, quando uma área começa a ficar em evidência, então começa-se a surgir
profissionais nessa área, e a gente tem que ter muito cuidado com o que realmente é um trabalho de qualidade, o que realmente tem valor de mercado, né? Então, o coaching, ele é um processo, né? A gente costuma falar que é um processo que uma pessoa passa, tanto que o ING do coaching, né, já está demonstrando que é um processo. Então, a pessoa passa sob a orientação de um coach, que a gente chama. Que é o treinador, no caso. Que é o treinador, exatamente. E essa pessoa ajuda na transformação pessoal, ou então novas habilidades. A pessoa pode também conseguir novas habilidades através do coaching, ou até mesmo aumentar a sua performance, como profissional ou como na vida pessoal, né? Exatamente. E aí o coaching, ele é dividido praticamente em duas grandes áreas. A primeira é o personal coaching. Esse é voltado, como o próprio nome diz, para a pessoa. Transformações na vida da pessoa, né? E existe também o Executive Coaching, que a gente pode dividir em 3 subcategorias. O Executive Coaching, ele é subdividido em Business Coaching, que é aquele voltado para o negócio, certo? Em que o negócio tem uma melhor performance. Existe também o Leadership Coaching, que é aquele voltado para líderes de empresa. E existe o Team Coaching, que é voltado para grupos, né? Ou seja, times ou equipes em empresas. Resumindo, o Executive Coaching é dentro do ambiente de trabalho. Certo. E o Personal Coaching não, é na vida, né? Ele é voltado para a vida da pessoa. Só um minutinho. Aí a questão muito importante que a gente tem que esclarecer também para as pessoas é quando você vai contratar um coaching, se você é dono de empresa, você tem que contratar um executive coaching, porque ele é que vai saber realmente alinhar essas pessoas, né, aos objetivos da empresa. Para poder você não misturar muito a missão da vida pessoal desse indivíduo com a da empresa, eu acredito. Exatamente, porque o personal, ele é voltado para a vida do indivíduo, independente da empresa onde ele está. Já o executivo, não, ele se preocupa diretamente com esse alinhamento de valores, alinhamento de objetivos da pessoa com a empresa. Mas o contratante é a empresa. A gente não pode esquecer que o contratante é a empresa. Então, a gente tem que fazer todo o processo de acordo com o que a empresa ela espera do processo. Já o personal, não. A gente faz voltado totalmente para o que a pessoa, né, os objetivos pessoais. A pessoa física está contratando. A pessoa física está contratando. Aí você diz, mas e o líder? Ele não pode contratar um executivo? Pode. Também existe a contratação. O líder, bom, eu quero ser melhor na minha função, eu quero ser um melhor líder, eu quero melhorar a minha liderança, eu quero melhorar o meu time, né? Então, ele mesmo sem ser a empresa, ele pode contratar um executive coaching e aí o acordo seria com ele diretamente, né? Sim. Seria para conseguir os objetivos dele, especificamente. Esse assunto é um assunto que eu não sei como é que a gente vai acabar esse programa, porque tem muita pergunta e é muito interessante. Nós vamos dar uma pausa para um breve intervalo. Não saia daí, nós voltamos já com o programa Você Pode Já, hoje com a nossa executiva, a Simone Lucena. Programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe.
Olá, meus amigos, estamos de volta com o programa Você Pode Já, com Simone Lucena, nossa amiga, colega, palestrante, coaching, nossa grande palestrante, personal coach e executive coach. Simone, eu gostaria de saber o seguinte, você atualmente trabalha na área de recursos humanos da empresa Executive, um dos seus trabalhos do dia a dia, né? Empresa da sua na família. Verdade, assim, eu faço parte da gestão da empresa. Faz parte da gestão da empresa. Exatamente. O meu esposo, Márcio, ele é responsável mais pela parte comercial da empresa e eu pela parte de gestão, entendeu? Mas hoje eu não pretendo ser coach em tempo integral. Era isso que eu ia lhe perguntar. Pronto, eu não pretendo. Quais são os meus planos hoje com coach? Né? Eu hoje faço desenvolvimento de lideranças, é uma experiência também que eu adquiri ao longo desses anos, né, na empresa. Eu faço esse desenvolvimento de liderança e vou utilizar o coaching como base, com as ferramentas do coaching, entendeu? Eu vou desenvolver melhor essas lideranças, eu vou utilizá-lo como complementação nos treinamentos, né, nas palestras, entendeu? Como forma de acrescentar, melhorar esses treinamentos. E o quanto elas são poderosas, né, Simone? Uma ferramenta do coaching utilizada numa palestra ou num treinamento. Hoje que você tem essa arma em suas mãos, fala um pouquinho da diferença de uma palestra, por exemplo, motivacional, de alegria, de festa, de circo, aquela coisa toda, sem desmerecer quem trabalha nessa área, mas em uma palestra usando as ferramentas do coaching, né? Principalmente do executive coaching. Isso é uma coisa, inclusive, bastante séria hoje em dia. Eu tive conversando com você um tempo desse a respeito de como é perigoso a gente contratar profissionais da área que não estejam realmente preparados. Por quê? Porque as ferramentas funcionam, né, Daiane? Como elas funcionam, se elas estão na mão de pessoas despreparadas, elas vão ter uma consequência muito ruim, muito negativa. Então, é muito importante porque na hora de você dar um treinamento, por exemplo, uma outra maneira de eu usar. Eu dou um treinamento e posso fazer um acompanhamento pós-treinamento com ferramentas de coaching, entendeu? Seria um acompanhamento pessoal, no caso, também? Não, poderia ser team coaching. Sei. Por exemplo, você faz um treinamento com a equipe e depois faz o uso de ferramentas de coaching no pós-treinamento, para ver até que ponto eles vão assimilar novos comportamentos, entendeu? Até que ponto eles vão tomar novas decisões acertadas. Então, as ferramentas do Executive, elas são muito amplas. Então, você pode utilizar de várias maneiras. Pode ser um próprio treinamento, que dá para aquela pessoa uma diferença de visão, né? Mudando, assim, a maneira de pensar e, com isso, consequentemente, a mudança do comportamento. Mas, se você não tem um acompanhamento posterior, pode ser que isso não se enraize, né? Realmente. Então, é importante que a pessoa tenha uma mudança de comportamento sólida. E eu vou fazer, e eu faço também, esse acompanhamento pós-treinamento. Tem que ser aquela injetada, né, Simone? Eu lembro de uma época, eu fiz um treinamento numa empresa e eu percebi que a necessidade maior dos seus funcionários não era aumento de salário, não era nada disso. Isso. Mas era simplesmente serem reconhecidos, elogiadas e treinamento. Exatamente. Então, as empresas precisam de treinamento demais, né? Precisam. E pelo que eu vi, você está focando muito a sua área na formação de líderes, não é isso, Simone? Isso, formação de líderes. O que é que precisa hoje em dia, Simone, para uma pessoa, você dizer assim, eu sou um líder? O que você diria para as pessoas que pretendem ter líderes nas suas empresas? O que é que essa pessoa precisa para ser um líder? Daiane, liderança é pura influência. Tá? É lógico que, além da influência, você tem que ter uma bagagem muito grande de outras coisas. Mas a primeira e mais importante característica do líder é o quanto ele consegue influenciar o seu grupo. Sim. Certo? Uma pessoa que não consegue influenciar o seu grupo a trabalhar melhor, né, a gostar do que está fazendo e tudo, tem alguma coisa errada, está faltando liderança nele. Aí você me pergunta, como é que eu faço para melhorar essa minha influência, né? Então, é tudo muito... são muitas coisas que a gente pode falar aqui. A primeira coisa e a base da liderança é a confiança, né? Então, você trabalha com a confiança, você tem que ser uma pessoa autêntica. Ou seja, você não dá para fingir que é um líder. Não pode.
certo? Uma pessoa ou é líder ou não é líder. Você pode gerenciar pessoas, você pode ter um cargo importante na empresa de liderança, mas não ter liderança, entendeu? Então, a liderança é algo que acontece, é algo verdadeiro, é algo que... Talvez venha de dentro para fora, né? De dentro para fora, certo? Você pergunta, você não pode aprender a ser líder? Pode. Você pode desenvolver sua liderança com mudança de comportamentos, né? Com comportamentos mais verdadeiros, com sentimentos mais, entendeu? Mais voltados para o que os funcionários, para o que é importante para os funcionários também, porque tem líderes que acham que vão ter influência em cima da pessoa se nem liga, nem olha para a cara dele, entendeu? Então, é importante, o funcionário, ele vai saber, poxa, por que eu vou dar tudo de mim por uma pessoa que nem liga para mim? Entendeu? É importante a relação na liderança, a base é a confiança. E você só consegue a confiança através de uma relação com a pessoa, uma relação exatamente de confiança, certo? Talvez também o exemplo, né, Simone? O exemplo também é fundamental. Não adianta, porque a confiança ela é construída tanto através da relação quanto pelo comportamento. É igual um amigo. Um amigo, você tá ali, você confia nele, mas de repente ele tem comportamentos estranhos, diferentes do que ele fala. Você já não confia, né? Tanto em coerência no que ele está falando. E enquanto o contrário, ele pode falar até pouco, mas se ele demonstra muita amizade por você, você passa a ter uma confiança muito grande nele. E no ambiente de trabalho, da mesma forma. Você não pode querer passar uma amizade que você não tem. Tem que ser algo verdadeiro mesmo. Por isso que na hora da seleção, você, quando vai selecionar seus funcionários, é fundamental que você seja uma pessoa que você tenha empatia, que você esteja confiando nela, que você goste daquela pessoa. Por quê? Porque você vai criar uma relação com ela. Simone, uma boa área para você também atuar, que eu acredito que você já está atuando, é na seleção de grandes executivos para grandes empresas também, ou eu posso estar enganado? Assim, eu ensino, na área de liderança, eu ensino também como captar, né, pessoas, selecionar bem talentos, seria como ter a pessoa certa no lugar certo, digamos assim. É, inclusive, o título de uma das minhas palestras. É como ter a pessoa certa no lugar certo. Arrisquei e acertei na sua. É, exato. Mas eu ensino dessa forma, mais voltado para ensinar o líder a fazer isso. Certo. Eu não participo de processos seletivos. Okay. Em relação a Execute. Execute é uma grande empresa, né? Empresa que nasceu aqui no estado do Ceará. É uma empresa de alto nível de produtividade em termos de informática. E onde é que vai ficar na sua vida a Execute? Vai dar uma saudadezinha ou você ainda vai manter sempre o pé lá dentro? Não, eu vou continuar na Execute, com certeza. A Execute é a minha fonte de inspiração, eu posso dizer. Foi o seu laboratório também, né, Simone? Com certeza. Lá é que eu aprendi muito com a Execute e vou continuar aprendendo com a Execute. Então, esse ano, por exemplo, o meu projeto é um programa de coaching para os líderes lá da empresa e para os vendedores. Então, eu vou fazer o team coaching com vendedores e vou fazer um trabalho de desenvolvimento de liderança com coaching para os meus gerentes. Imagina, é um privilégio muito grande. Ter uma empresa como a de vocês já começar com você sendo coach, executive coach, já treinando. Fantástico, né? E assim, quais os seus projetos para 2013? Você já tem bem estabelecido? Meus projetos para 2013 são intensificar essa área de palestras, né, Daiane? Para grandes eventos, na verdade. Eu participo de treinamentos e tudo, mas eu gostaria de intensificar a minha participação em eventos maiores, convenções, entendeu? Palestras mais numerosas. Ok. O programa é realmente palpitante. Nós voltamos daqui a um instantinho com a Simone Lucena, nossa palestrante, coach, já para dar mais dicas a vocês de sucesso. Tchau. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação.
Olá, meus amigos, estamos de volta no nosso terceiro bloco do programa Você Pode Já, com Simone Lucena, essa simpatia de pessoa aqui que está conosco, falando sobre sucesso, sobre coaching, executive coaching, falando sobre personal coaching e mulheres executivas treinando executivos. Isso é muito importante. Agora, Simone, uma certa vez, né, você informalmente me disse que estava escrevendo um livro. Né? Como anda esse projeto? Como é que está isso aí? Isso, Dayan, muita coisa aconteceu desde então, né, na minha vida. Na verdade, esse projeto está ali esperando um tempinho para eu colocar em prática, mas aconteceram muitos treinamentos, coisas que mudaram o meu pensamento com relação a alguns temas e tudo, então eu tô na fase de reelaboração do tema, mas com certeza é um dos meus sonhos. Eu quero até 2014 ter o meu livro, se Deus quiser, editado. Já tem algum tema, algum título, alguma coisa? Pois é, eu tava... O tema dele era o desafio de ter as pessoas certas no lugar certo. E hoje eu tenho repensado se eu faço especificamente disso ou se eu trabalho com outro tema mais voltado para equipes. Uma coisa é certa, conteúdo para escrever o livro você já tem sobrando. Obrigada. Né? Conteúdo você já tem sobrando. Agora, muitas pessoas em casa devem estar pensando, essa mulher é uma mulher que só vive trabalhando, não está nem aí para o marido, não está nem aí para os filhos, vive se cuidando e é trabalho, trabalho, trabalho. Quem pensa assim está completamente enganado, meu amigo. Você que está pensando isso, dessa carinha de menininha, está enganada. Porque a Simone é uma mãe de família exemplar, e tem somente 4 filhos e um marido. Olha, não é para pouca coisa não, viu, Simone? Fala pra gente aqui, pra aquela mãe que tem dificuldade de fazer o almoço em casa e que diz que é muita coisa, que não consegue porque a casa está desarrumada. Fala pra essa pessoa, como é que você consegue ser tudo isso que você é hoje em dia? Bom, vamos lá. Dizer que é fácil, não vou dizer que é fácil. Lógico que não é fácil. Você tem que ter também... Acho que aí vamos falar novamente na palavra bagagem, no caso a bagagem que eu tenho educacional, né, o que eu aprendi, o que minha mãe me ensinou. Acho que isso ajuda muito. Mas eu sempre pensei que ter 4 filhos era uma loucura que eu jamais pensei em fazer. Não era uma coisa que estava definida na minha cabeça para fazer, não, foi acontecendo. E hoje eu vejo com o estilo de vida que eu tenho, com muito trabalho e tudo, que engraçado que esses meus 4 filhos, ao invés de ser mais uma carga, né? Não, é exatamente o que me alivia hoje, da tensão do trabalho. Então, para mim, é maravilhoso hoje chegar em casa, pegar a minha neném, que está com 5 meses, a mais nova. É a Sofia, né? É a Sofia, pegar a minha neném, brincar com ela. A Carolina tá de 3 também. Então, assim, todos os meninos, os outros já em outras fases, né? Me dando orgulho. Então, para mim é muito, muito bom. É um privilégio poder olhar os meus 2 filhos já, eu poder colher o que alguns anos de educação, né? Já fizeram. E as 2 menores, o carinho, o amor que elas me dão nesse tempo de tensão, né, de trabalho, de muita coisa que a gente tem que dar conta. Então, veja, enquanto muitas mulheres encaram o filho como uma carga pesada, você encara como um cano de escape, como uma maneira de se deleitar junto com sua família, né? E isso vai passando de mãe para filha, a coisa... É verdade. É lógico que no início nem sempre foi assim, entendeu, Dayan? Acho que quando a gente é mais jovem, as coisas parecem mais pesadas. E a gente realmente... o filho é um fardo maior, por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima daquilo, experiência 0, então tudo isso estressa muito. Mas depois, quando você tem 2, aí 3, né, e o 4, aí a experiência já acumulada já deixa o convívio bem mais tranquilo, certas coisas são mais simples para serem resolvidas, né, no dia a dia. Exatamente. Agora, Simone, o pessoal de casa quer um contato seu. Um site, o que você acharia melhor deixar para a gente? Bom, eu tenho um site pessoal, que é o www.simonelucena.com.br, em que as pessoas podem ver tanto a parte de meu currículo, né, perfil, como um pouco do meu trabalho. Daqui para o final desse mês,
eu pretendo também fazer uma reformulada nos treinamentos, exatamente porque tem coisas novas surgindo e eu vou fazer uma renovada nos treinamentos que tem lá. Mas quem já quiser conhecer, tá aí. Acesse o simonelucena.com.br, já diz muito sobre mim, inclusive lá também tem um local para contato. Vocês não vão se arrepender. Simone, eu queria agradecer a você do fundo do coração. Obrigada, por você estar aqui hoje com a gente, engrandecendo nosso programa. Quero pedir aos amigos de casa que acesse o facebook.com/portal Interaja. E como é de rotina, nós normalmente no finalzinho do programa, a gente geralmente tem um momentozinho musical, né? Ótimo. Como nós falamos de coisas muito sofisticadas hoje, coisas executive coach, personal coach, então eu resolvi tocar uma canção bem simples, uma canção que fala de coisas da natureza, da vida, para mostrar que a gente precisa do equilíbrio também, né? É verdade. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Nada a ver, né? Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite o show no céu, deito pra assistir. Das horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é inspiração. Deus e eu no sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina. E quando se apaga, queima lenha no fogão. E junto ao som da mata, sou eu e o violão. Sertão. A gente fala muito de coisas fortes, dinheiro, sucesso, executivo, e a gente às vezes tem que parar um pouquinho para falar um pouco de Deus e um pouco do nosso dia a dia. E talvez eu não tenha a menor dúvida que o sucesso que a Simone conseguiu tem a mão de Deus e tem toda a simplicidade que ela carrega consigo. Muito obrigado, Simone. Obrigada a você. Para você que fica aí, um abraço no fundo do coração.